Como é para você estar dentro nos meios de comunicação? Você acredita que é desafiador ainda para uma pessoa negra? Ou hoje em dia, 2024, já é uma coisa que está tranquila, todo mundo se fala, está na moda ter representatividade negra nos meios de comunicação? Ou não, ainda é um caminho árduo? Olha, tá na moda. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito contra as fluxo. E eu quero saber por quê. Ai, Agora Mira, você vai ter que dizer porque eu sou contra os fluxos. antes de lhe responder essa pergunta, eu queria lhe contar o que é o contrafluxo. Contrafluxo não é nem o fluxo, nem o contrafluxo, nem um caminho do meio. É autenticidade. É o nosso próprio caminho, onde a gente encontra o nosso próprio caminho, que é o fluxo, através dos questionamentos que são as coisas contras, né? Sim. Que nós encontramos ao longo do caminho, né? Uhum. As oposições que vai nos construindo, as dificuldades que vão nos construindo. Muitas vezes a gente quer estar dentro de uma própria caixinha, né? Ah, eu sou assim, Sim. né? Eu sou um cara que emagreceu 100 quilos sem cirurgia, então eu tenho que ser contra a cirurgia. Claro que não é isso, né, gente? Sim, A gente acaba se claro. colocando muito em caixinha. E o pouco que eu te conheço, né? Eu te acho que uma caixinha não te cabe. Então é por isso que eu te acho que você é uma pessoa contra as fluxo. Eu acho que sim. Eu tento, pelo menos, sair das que me colocam, né? Porque, às vezes, não é nem a gente. Primeiro, eu quero dar boa tarde, ou bom dia, boa noite. Boa madrugada. Boa madrugada, porque pode ser visto e ouvido a qualquer hora. E, assim, agradecer assim, o convite, porque é muito importante a gente estar num espaço onde a gente pode refletir sobre a gente, refletir sobre a sociedade, nos conhecer melhor. E eu acho que esse é um espaço que possibilita isso, e que bom que existam esses espaços. Eu acho que eu tento, sabe, Fabiano? Eu acho que às vezes a gente nem somos nós que nos colocamos em diversas caixinhas. Tentam nos colocar em muitas dessas caixinhas. E eu tento driblar essas caixinhas. Tento sair delas. Eu não sou uma pessoa muito de caixinha mesmo, não gosto. Eu acho que, como eu sou uma mulher negra, nordestina, e assim, a população negra ela já nasce sendo colocada em diversas caixinhas. É por isso que eu sou contra as caixinhas e eu tento sair de todas que tentam me colocar. Quando a gente está no efeito contrafluxo, é quando a gente está dentro dessa caixinha e a gente quer sair, né? O efeito contrafluxo é sair sempre dessas caixinhas, né? Exatamente. Eu entendo que a caixa, né? Botar caixa aqui entre aspas, ela é importante para nos localizar e nos identificar no nosso lugar no mundo, né? Mas só que ela nos adoece. Ao mesmo tempo que a gente se identifica como pessoa, ela nos adoece, né? Mas para quem não te conhece, se apresente aí, quem é você? Eu sou Mira Silva, sou jornalista, diretora audiovisual, trabalho com televisão há mais de 25 anos, também sou roteirista, dirijo documentário, trabalho com literatura, principalmente literatura infantil. Sou curadora de festas literárias e bienais, né? E faço algumas coisas mais nas horas, vamos dizer, eu não diria vagas, porque estão sempre ocupadas. Então, faço muitas outras coisas. Mira, você que tem aí um caminho bem árduo, como é para você estar dentro nos meios de comunicação? Você acredita que é desafiador ainda para uma pessoa negra? Ou hoje em dia, 2024, já é uma coisa que está tranquila, todo mundo se fala, está na moda ter representatividade negra aí nos meios de comunicação? Ou não, ainda é um caminho árduo? Olha, tá na moda, mas tá na moda não quer dizer que é um caminho que tá fácil. A moda é passageira, você sabe. A gente é que tem que fazer com que ela não seja passageira. Não é fácil. Não tá fácil. Nunca foi fácil. E, verticalmente, eu falo sempre que nas organizações, independente se é televisão ou qualquer organização hoje, se a gente olhar o organograma vertical das organizações, a gente vai perceber que verticalmente tem poucas pessoas pretas em locais de poder. A gente já conquistou muitas coisas, isso sim, de fato. Porque quem veio antes da gente trabalhou árduo
para que eu, por exemplo, estivesse ocupando os espaços que eu ocupo hoje. Aí eu sempre brinco, eu nunca estou ingênua. Ou seja, brinco para não dizer que a gente está sempre cansado. Cansado porque todos os dias a gente vivencia situações que nos lembra que a gente é uma pessoa preta. É muito difícil ainda hoje. A gente percebe com mais facilidade, pelo menos as pessoas que conseguem, nesse país, que é um país excludente ainda para as pessoas pretas, para as pessoas de minoria, né? Porque as pessoas pretas são maioria, mas são tratadas como minoria no país. Vale lembrar isso, né? Porque muitas vezes parece que a gente que é preto é minoria. Não, nós somos maioria no país, mas somos tratados como minoria. As minorias também nesse país sofrem de uma maneira, cada um com o seu sofrimento dentro dessa sociedade complexa, que é a sociedade brasileira. Mas as pessoas negras, todos os dias, elas são lembradas que são pessoas negras, porque a gente todo dia percebe no cotidiano da gente algo que faz com que a gente lembre que está passando por aquilo, porque somos pessoas negras. Isso não é só dentro do espaço de trabalho, isso é no cotidiano mesmo, nos lugares. Eu moro num bairro classe média, média alta, em São Paulo e tal, e outro dia meu filho recebeu alguém da polícia que foi com a intimação para levar para o dono do apartamento que é alugado. E aí ele atendeu, ele desceu de camiseta e short. A primeira pergunta dela, ela fez para ele foi: você trabalha aqui? Para ela, que era uma mulher branca, ela não tinha o entendimento que meu filho pudesse morar naquele espaço. Né? Para ela, aquele garoto que estava de short e camiseta, Roupa de casa. a roupa de casa, ele estava naquele lugar porque ele trabalhava naquele lugar. Alguém trabalha assim, de short, a não ser que seja salva-mar, esteja em algum lugar que permita que a pessoa trabalhe. Ele me ligou e para poder resolver, ele falou, aí depois ele me disse, porque ela falou isso comigo. Eu falei, mas importante para mim é que você notou que ela estava sendo racista com você. Isso para mim é fundamental, porque é a consciência que você tem de como o outro te trata. E você perceba que aquela atitude é uma atitude racista. Mesmo que você não diga nada àquela pessoa, mas você perceba, você tenha consciência que a atitude que ela teve com você é uma atitude racista. Isso faz toda a diferença, porque você vai saber como agir, você vai saber como responder, você vai saber como procurar os teus direitos. É por isso que a educação é fundamental nesse país. Porque a educação, ela te dá consciência. O conhecimento, ela te dá consciência. E você vai saber discernir quando a pessoa te trata, né, de uma forma diferente, quando a pessoa te trata porque ela é uma pessoa preconceituosa e racista. Eu fico imaginando como a emoção deve ser abalada nesses micros abusos, né, que tem hoje em dia, né, o tempo todo. Você contou agora o exemplo do seu filho. E quantas outras circunstâncias ele já deve ter passado ao longo desses 24 anos que ele não tinha consciência com relação a isso, né? Já li vários relatos de pessoas que contam o dia que ela se descobriu preta. Porque nessa sociedade, a sociedade ele tenta nos embranquecer para fazer com que a gente entenda que a gente pertence a um outro lugar. E comigo não foi diferente. Na minha infância, eu não tive uma educação antirracista. A minha mãe, meu pai são pessoas humildes, assim, e eles nunca falaram sobre essas questões. Meu pai é um homem de pele clara, né? E minha mãe é uma mulher negra, de um cruzamento entre uma pessoa branca e uma pessoa preta. E aí nunca se falou. Na minha casa tenho vários irmãos, tenho irmãos que são de pele mais clara, irmãos com mais retintos, enfim. Então a gente nunca conversou sobre isso em casa. Assim, eu já tive cabelo alisado. Por quê? Porque a gente aprende desde cedo que esse é o padrão, que você tem que ser dessa forma. A beleza está neste padrão, na pessoa branca. Então, você vai querer ser aquele padrão, até com uma forma de sobrevivência, talvez, inconsciente, você reproduz aquilo. E comigo não foi diferente. Eu nasci no interior do estado. Meu filho, não. Desde pequeno. Eu disse para ele, você é uma pessoa preta. Desde pequeno. Ele sabe que ele é um homem preto. Ele sabe tudo
como é que a sociedade age, tudo. Ele teve uma consciência muito antes, muito cedo. Eu não. Eu só, depois de muito tempo, depois de adulta, que eu comecei a entender, né? Comecei a observar, a entender a minha história. E aí, depois, tardiamente, que eu comecei a elaborar, a me reelaborar dentro, de fato, do que eu sou hoje. Eu fui conhecendo aos poucos, me trabalhando aos poucos, como você contou a tua própria história. Uhum. Você foi se entendendo depois dentro desse corpo, né? Quem é esse corpo? Quem é essa pessoa? A gente olha para o espelho e a gente não se acha bonito, porque o padrão de beleza que te ensinam desde pequeno, nos livros, a gente não encontrava a gente. Começando agora Né? a se encontrar. A gente está começando a se encontrar. Nos brinquedos. Nos brinquedos, isso está sendo elaborado agora, devagar, mas até hoje você vê assim, você viu há pouco, assim, livro sendo jogado fora, livro sendo rejeitado por ser livro de pessoas pretas, entende? Então, assim, hoje ainda a gente vê isso. Imagina, a gente não ocupava lugar de protagonismo nos livros, a gente não se via nos livros, a gente não se via nos brinquedos, a gente não se via em lugar nenhum. Ou seja, a gente é maioria e a gente não se vê. Como é que a gente vai se amar se a gente não se vê? A gente cresce assim, nos ignorando a nossa história, ignorando a nossa cultura. Só depois de muito tempo que eu também fui começar a entender. Estudei sempre em escola pública, depois eu estudei numa universidade pública e na universidade pública, na minha sala, tinham 3 ou 2 pessoas negras. Então, você é maioria, mas nos espaços sociais de poder, você não se vê também. E, por muito tempo, não me causava estranhamento. Eu não falo isso com vergonha, porque eu sei que foi negado para a gente conhecer a nossa história. Então, eu não tinha estranhamento não me ver nos livros, não tinha estranhamento não me ver nos espaços sociais, não ir num restaurante, por exemplo, e não me enxergar sentada à mesa, né? Porque a gente só vai nos restaurantes ainda hoje. Salvador é uma cidade negra, é uma cidade que funciona a negritude de uma maneira particular. Eu estou comparando a São Paulo, que é onde eu vivo hoje, mas a gente ainda não se vê. Você vai num espaço, tipo, num restaurante de classe média, você vê a maioria das pessoas negras servindo e não sentada à mesa ainda. Parece até que você está numa cidade branca. Isso não era estranhamento para mim. Eu tenho um amigo que fala assim, eu chego no lugar, eu faço o teste do pescoço. Como é? Como é o teste do pescoço? Você olha para um lado, você olha para o outro, para ver quem está ao redor, para ver se realmente naquele espaço é um espaço que tem pessoas diversas, plurais, né? Como nossa sociedade é. Se o lugar só tem um tipo de gente, nesse Brasil, né, multicultural, tão plural e tão diverso, tem alguma coisa errada. O grande desafio da gente é que a percepção é um primeiro momento, e eu não estou falando das pessoas pretas, eu estou falando da sociedade. Perceber que tem alguma coisa estranha, se incomodar com isso. E o grande desafio é fazer a mudança, né? Você começar a ser um agente dessa mudança. Porque não adianta, porque eu conheço muita gente que fala, eu não sou racista. Mas numa situação que eu percebo e que eu vivencio cotidianamente, isso, eu vejo que a pessoa percebe que alguém está sendo racista comigo. Mas em nenhum momento ela fala, peraí, você não faz isso não, isso é racista, isso é preconceito. Ela não faz isso. Então, para mim, não adianta você dizer que não é racista. Você tem que agir como um antirracista. Porque não adianta eu falar para as pessoas que e tal, e eu não fazer aquilo. Não adianta isso. Eu estar incomodado com a homofobia, se eu, na hora que vejo uma pessoa sendo atacada ou sofrendo, né, algum preconceito, eu não chego para o outro e digo, peraí, você está sendo preconceituoso. Não faça isso. Porque se eu realmente entendo isso como um erro, acho isso um equívoco da sociedade, eu vou agir para que essa sociedade avance um pouquinho,
Porque esse é que é o grande lance, né? É isso que eu acredito. Porque não adianta eu falar, não sou, e fico quietinha aqui no meu lugar de privilégio, porque nada está me afetando, né? Porque o lugar de privilégio é um lugar muito confortável. Está todo mundo sentadinho ali, quieto, e não quer mudar nada, porque muita gente fala, mas assim, não age. Eu acho que o grande lance hoje é a gente falar e agir, para que essa sociedade avance um pouquinho. A gente sabe que não é de uma hora para outra, que não é de uma vez só, né? Que tudo é construído aos poucos. Mas vamos lá, gente. Vamos juntos aí, avançando, né? Passo a passo, mas que a gente avance. O papel do contrafluxo é fazer com que isso avance mais, né? Muitas vezes, algumas pessoas que nos assistem procuram algo resolutivo dentro dos nossos episódios. E eu costumo responder e dizer que aqui é mais um lugar de questionamento. Nossa! Porque é no questionamento que a gente avança, né? Exatamente. Eu vou te pegar agora de surpresa. Tem um quadro final aqui do Contrafluxo, que é onde o convidado faz uma pergunta, mas uma pergunta que é lançada no ar, né? Dentro do tema, do que a gente conversou aqui, mas uma pergunta que possa incomodar as pessoas, né? Mas que pergunta você faria, Mira? Eu acho que dentro do que a gente conversou, eu pergunto para as pessoas: o que é que você faz todos os dias no seu cotidiano para fazer com que essa sociedade em que você vive e que você acredita que ela não está completa, que ela está incompleta, o que é que você faz para que ela possa mudar um pouquinho a cada dia? Muito obrigado por ter vindo aqui. Fantástico ter sua presença. Se as pessoas quiserem te conhecer um pouco mais, como é que faz para poder te encontrar? Eu estou nas redes sociais, né? Eu, tanto no Instagram, no Face e tal, nas redes sociais mais tradicionais, no TikTok também. Não sou muito atuante nas redes sociais, mas eu estou lá. Tem uma coluna no Instagram que é Sementinha Preta, que aí não é Mira Silva, é Sementinha Preta, que é um espaço virtual ali que eu incentivo a leitura, eu dou dicas de livros infantis, né, que eu acho que é fundamental que esse país leia. Eu sei que é difícil, mas a gente vai fazendo ali o trabalho de formiguinha. Também eu sou diretora do programa Encontro, da Rede Globo, e aí todos os dias, ali às 9h30, às 10h30 da manhã, a gente está no ar ali na Rede Globo, que é o trabalho audiovisual. Enfim, e é por aí que vocês me encontram, que vocês veem o meu trabalho. Para você que está aqui e curte o nosso Contrafluxo, curte mesmo, né? Assim, não é só, eu curto, mas não aperta o botão. Aperte, deixe o seu comentário. Comente aí o que é que você sentiu assistindo esse episódio. Compartilhe para quem você acha que faz sentido, porque isso vai fazer toda a diferença aqui no nosso trabalho, né? O algoritmo vai entender que é algo relevante, vai sugerir para outras pessoas levar conhecimento a lugares muito mais longe.